Em menos de 20 anos, o país mais rico em petróleo do planeta mergulhou na própria escuridão. Um território que já foi sinônimo de prosperidade. Agora luta para manter as luzes acesas. Mas como a antiga Arábia Saudita da América do Sul se transformou em um estado falido, cercado por sanções, fome e guerra. Tudo começou com uma promessa: usar o petróleo para libertar o povo. O resultado foi o oposto: um regime cada vez mais autoritário, uma economia em ruínas e uma nação dividida entre o sonho bolivariano e a realidade do colapso. Hoje, o mesmo petróleo que um dia financiou escolas e hospitais é o centro de uma disputa global. No Caribe, barcos civis são bombardeados, tropas americanas patrulham as águas e potências como a China e a Rússia movem suas peças no tabuleiro. Será que a Venezuela ainda é uma nação soberana? Ou apenas o palco de uma nova guerra fria em pleno hemisfério ocidental? O que realmente está em jogo? Democracia, segurança ou petróleo? E no meio dessa luta entre impérios, quem paga o preço? Antes de entender o presente, precisamos voltar à origem de tudo. Ao momento em que o ouro negro deixou de ser uma bênção e se tornou a maldição da Venezuela. Este é o país que um dia foi chamado de a Arábia Saudita da América do Sul. Um território abençoado com as maiores reservas de petróleo do planeta. E que, por um breve momento, acreditou ter encontrado a fórmula da prosperidade infinita. Mas essa mesma riqueza, o ouro negro do Orinoco, se tornaria a maldição que mergulharia a Venezuela no colapso político, econômico e social mais profundo de sua história. Como um país tão rico pôde se transformar em um dos mais pobres do continente? Nos anos 2000, enquanto o mundo assistia à alta vertiginosa do preço do petróleo, Hugo Chávez transformava o país num símbolo de resistência ao modelo liberal ocidental. Inspirado no revolucionário Simón Bolívar, Chávez construiu o socialismo do século XXI, um Estado que centralizava o poder e usava o petróleo como motor de inclusão social. A estatal Petróleos da Venezuela, conhecida como PDVSA, foi nacionalizada, os lucros se multiplicaram e programas sociais tiraram milhões da pobreza. Naquele momento, o milagre chavista parecia real. Mas até que ponto esse milagre era sustentável? Entre 1998 e 2013, as exportações de petróleo saltaram de 71% para quase 98% do total do país. O dinheiro fluía, os índices de pobreza extrema caíam 15% e o governo expandia seus programas de habitação, educação e subsídios. Mas o que acontece quando toda uma nação depende de uma única fonte de renda e de um único líder? Quando o preço global do petróleo despencou em 2014, o castelo começou a ruir. A PDVSA, inchada por má gestão e corrupção, já não conseguia sustentar a máquina estatal. A resposta do sucessor de Chávez, Nicolás Maduro, foi imprimir dinheiro para cobrir os déficits. O resultado, uma hiperinflação histórica, que chegou a 10 milhões% em 2019, tornando o Bolívar praticamente inútil.
Enquanto os supermercados esvaziavam, milhões de venezuelanos fugiam em busca de comida e remédios. Estima-se que mais de 8 milhões tenham deixado o país nos últimos anos, o maior êxodo da história recente da América Latina. Nos hospitais não havia anestésicos. Nas ruas, apagões deixavam bairros inteiros na escuridão. A antiga potência energética da região vivia agora à luz de velas. Como um petroestado que iluminava o mundo, mergulhou na própria escuridão. Mas o colapso econômico foi apenas o início de algo mais sombrio. Maduro consolidou o controle sobre o Estado e o Judiciário, dissolveu na prática a Assembleia Nacional e perseguiu opositores. Em 2018, foi reeleito num pleito marcado por denúncias de fraude. 2 semanas depois, o opositor Juan Guaidó se declarou presidente interino, rapidamente reconhecido pelos Estados Unidos, Canadá e União Europeia. O país mergulhou num impasse político que dividiu a comunidade internacional. Enquanto Washington e seus aliados tentavam pressionar Maduro com sanções econômicas e isolamento diplomático, potências como China, Rússia e Irã reforçavam seu apoio militar e financeiro ao regime. O resultado foi um governo cada vez mais autoritário e um povo cada vez mais exaurido. A Venezuela ainda é uma nação soberana, ou se tornou o palco de uma disputa entre potências. A PDVSA, que um dia simbolizou o orgulho nacional, se tornou o retrato da decadência. Corrupção sistêmica, sabotagem interna e perda de técnicos qualificados. A produção caiu ao nível mais baixo em décadas e a dependência de importações de combustível chegou a níveis absurdos para um país produtor de petróleo. O produto interno bruto encolheu cerca de 75% entre 2014 e 2021. E mesmo pequenas recuperações posteriores não foram suficientes para restaurar a economia. A crise humanitária atingiu o auge entre 2018 e 2023. Falta de alimentos, água potável e medicamentos, surtos de doenças infecciosas e colapso dos serviços públicos criaram uma realidade de sobrevivência diária. Para muitos, a Venezuela se transformou num símbolo global da maldição dos recursos. Um país rico que empobreceu ao tentar viver apenas do petróleo. Será que o petróleo foi realmente uma bênção ou o início da tragédia venezuelana? Enquanto isso, no cenário político interno, novos nomes surgiam na oposição. Entre eles, Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez. Ambos prometeram restaurar as instituições democráticas, mas enfrentaram repressão e barreiras judiciais impostas pelo regime. A promessa de eleições livres foi repetidamente adiada, mantendo o país preso a um ciclo de autoritarismo e desespero. Assim, a Venezuela do século XXI tornou-se uma contradição em si mesma. Um estado falido sentado sobre uma das maiores fortunas energéticas do planeta. O sonho bolivariano, que começou com ideais de soberania e justiça social, se converteu num pesadelo de pobreza, fuga em massa e censura. E agora, com o país à beira do colapso total, qual será o próximo passo da história venezuelana? No fim, o tabuleiro geopolítico parece voltar ao mesmo ponto: um império tentando conter outro, e um povo encurralado entre as duas forças.
O conflito entre Venezuela e Estados Unidos expôs não apenas os limites da diplomacia hemisférica, mas também a fragilidade de toda a América Latina diante das potências globais. Será que a história está se repetindo com novos atores, mas os mesmos erros? Os números contam parte dessa tragédia. Mais de 8 milhões de venezuelanos já fugiram do país desde 2014, uma diáspora comparável à de zonas de guerra. A economia encolheu em 3/4 e mesmo as recentes altas do Produto Interno Bruto, de 5% em 2023 e 8% em 2024, projetados para 2024, parecem apenas um respiro artificial, num corpo em colapso. O petróleo que sustentou o sonho bolivariano tornou-se agora o símbolo de sua maldição. Como reconstruir um país que afundou justamente por causa da riqueza que o sustentava? Com as sanções restabelecidas, a Petróleos da Venezuela, conhecida como PDVSA, segue isolada e corroída. O país não consegue importar peças, refinar combustível, nem atrair investimento externo. Analistas do Observatório de Pesquisa de Relações Internacionais apontam que qualquer reconstrução dependerá de um acordo político real com os Estados Unidos, algo improvável sob o atual cenário. Maduro aceitaria negociar com quem tenta derrubá-lo? E Washington abriria diálogo com quem chama de ditador? Entre esses extremos, surge um impasse diplomático que lembra o passado. Especialistas do rastreador global de conflitos veem a crise atual como um eco da Guerra Fria latino-americana, quando Cuba, em 1962, tornou-se o epicentro da disputa entre Washington e Moscou. A diferença é que agora o inimigo não é o comunismo, mas a perda de influência dos Estados Unidos num continente cada vez mais multipolar. Estaríamos vendo nascer uma nova Cuba no século XXI e com ela uma nova Guerra Fria? A presença de China, Rússia e Irã na região não é apenas simbólica. Esses países continuam fornecendo crédito, tecnologia e armamento à Venezuela, sustentando artificialmente o regime de Maduro e, ao mesmo tempo, testando os limites da hegemonia americana. Cada navio russo atracado em La Guaira e cada acordo de petróleo com Pequim é uma mensagem direta a Washington. O quintal americano não é mais exclusivo. Será que os Estados Unidos estão perdendo o controle do seu próprio hemisfério? Dentro do país, o futuro político segue em suspenso. Edmundo Gonzalez, reconhecido por parte da comunidade internacional como sucessor legítimo de Juan Guaidó, tenta manter viva a esperança de uma transição democrática, mas enfrenta censura, prisões e uma população que perdeu a fé no voto. Para milhões, a pergunta não é mais quando haverá eleições livres, mas quando haverá comida na mesa. Como pedir fé democrática a um povo que luta para sobreviver? Apesar disso, há quem veja uma chance de virada. Se Washington optar por um acordo energético pragmático, trocando sanções por garantias de abertura política, e se Caracas aceitar supervisionar futuras eleições sob observadores internacionais, o país pode iniciar uma lenta reabilitação. Mas isso exigiria algo raro nas últimas décadas: confiança mútua entre inimigos históricos. Será que existe espaço para confiança onde só há décadas de hostilidade? O mais provável, no entanto, é que a crise se prolongue. Como adverte o Centro Stimson, qualquer escalada militar aprofundará o isolamento americano
e consolidará Maduro internamente. E, do outro lado, a resistência venezuelana continuará sendo usada como bandeira anti-imperialista, mesmo que o povo siga passando fome. Em outras palavras, alguém ainda está disposto a parar esse ciclo. Ou ele já saiu do controle? Em última instância, a Venezuela tornou-se um espelho das contradições do nosso tempo. Um país esmagado pela abundância. Um país esmagado pela abundância, vítima da própria riqueza. E palco onde as potências jogam seu jogo de influência. Cada navio afundado, cada sanção imposta e cada discurso inflamado no Conselho de Segurança reforçam uma verdade antiga. Na guerra entre potências, o povo sempre paga o preço.